Mas antes disso, eu acho que tem alguns fatos da quinta-feira que a gente ainda precisa repercutir, né? Primeiro, e o mais relevante deles é a negociação aí do nosso lateral esquerdo, Marlon. Lembrando que hoje é o último dia da janela de transferências nacional, a internacional já está fechada, e aí a reabertura vai ser apenas em junho, lá no período do Mundial de Clubes, inclusive num momento que assim muitos jogos vão acontecer nesse ínterim, né? Então a gente vai ter que ajustar agora. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: esse elenco atual do Cruzeiro suporta num nível melhor até essa próxima janela? Vocês estão esperando alguma movimentação do Cruzeiro hoje? E sobre o nobre lateral esquerdo Marlon, foi tarde? Bem tarde, né, Emerson? Ontem até comentava que se o Cruzeiro fosse um clube sério, ele teria saído pelo menos depois daquela eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro, né? O Marlon já há algum tempo estava comprometendo o Cruzeiro dentro e fora de campo, com uma postura muito ruim, mais preocupado em representar outro clube do que o Cruzeiro. E, enfim, as coisas estavam evidentes, né? Ainda precisou de mais um jogo do Marlon, dele comprometer em mais uma partida, em um jogo de Copa, onde o Cruzeiro entrava com a responsabilidade de vencer para finalmente ele sair do clube, né? Porque o Marlon não saiu por conta de um jogo só, definitivamente não. Ele está construindo essa saída há algum tempo. E por mais que a negociação não tenha sido a melhor possível para o Cruzeiro, né? Poderia ter sido mais interessante se esse processo tivesse sido adiantado, mas eu estou bem aliviado do Marlon não ser mais jogador do Cruzeiro. A gente sabe que a posição ainda precisa de alguém para se afirmar, mas com o que o Marlon vinha apresentando, não seria ele esse jogador, né? Eu acho que tem espaço para mais saídas, sendo bem sincero. Mas não sei se isso vai acontecer, até por essa questão da janela. Aí fica a confiança por parte, pelo menos minha, de que o Leonardo Jardim pode fazer com que alguns jogadores evoluam, mas que eles queiram evoluir, que eles queiram ser recuperados, né? Esse é um ponto bem importante. O Marlon claramente era um cara que não queria. E aí o Jardim, depois do jogo, falar que o Marlon vinha trabalhando bem e por isso merecia essa oportunidade, e não vinha trabalhando bem, né? Para fazer uma partida como ele fez, é claro que não vinha. Mas, enfim, vamos ver se o Cruzeiro vai conseguir ter algum sucesso até a próxima janela, né? Eu acho que é um elenco que pode terminar na primeira parte da tabela, passar para a próxima fase da Copa do Brasil. O Sul-Americano complicou, mas ainda não é impossível. Claro que pode fazer isso. Agora, tudo que vem acontecendo acaba nos desanimando, né? Mas é um Cruzeiro que precisa ter jogadores com mais postura, né? Tendo maior responsabilidade para com a instituição que representa. Eu confesso que para mim também foi tarde. Eu nem gosto muito de utilizar esse termo, mas acho que ciclos precisam fechar, né? E com o Marlon, para mim já era até uma coisa que talvez pudesse estar bem mais próximo do que a gente imagina. Uma coisa que acabou assim, me incomodando um pouco, e a gente fica, para a gente, torcedor, fica muito claro, né, o momento que vive o Cruzeiro, porque o Marlon saiu de um jogador pouco utilizado, com pouca minutagem, para uma titularidade, para no dia seguinte acabar sendo negociado. Então, acho que isso demonstra um pouco de planejamento também por parte do Cruzeiro, e isso escancara mesmo esse momento que o Cruzeiro está vivendo. O Marlon já era um atleta que, tecnicamente, já não consegue oferecer ao clube qualidade, né? Acho que um atleta como um outro qualquer, ele gera custos para a instituição, além da entrega técnica que não vem acontecendo, é um atleta que gera custo para a instituição, e a gente imagina que não seja um custo tão barato, né? Então, acho que nesse momento, por isso que é bom para o Cruzeiro, é bom para o atleta também. O desgaste é nítido, né, com relação à torcida e o atleta. E como disse o Caio, né, teve momentos muito felizes dentro do Cruzeiro, principalmente em 2023, mas já há um bom tempo também, aparentemente, não vem respeitando da maneira que nós gostaríamos a instituição. E isso gera desgaste. Então, acho que pensando que ele abre brecha para uma outra oportunidade, para outro atleta, né,
ele vai ser bom para o Cruzeiro e vai ser bom para ele. Eu fico na expectativa de ver o Cauã Prates sendo, quem sabe, podendo ser trazido para o profissional, né? Porque é um atleta que já mostrou que tem capacidade de estar num nível mais alto. Prova disso é ainda ser de uma categoria e poder atuar em outra, como titular do Cruzeiro, né? No sub-20, mesmo ele sendo de uma categoria inferior. Então, assim, eu acho que é uma mostragem de que ele tem capacidade para poder também nos ajudar. Não que esteja pronto, mas acho que nesse primeiro momento, pelo menos para ajudar e também entendendo como funciona dentro do profissional. Não sei se a janela vai ser ainda de movimentações e, como disse o Caio, é o meu pensamento também. Eu imagino que o Cruzeiro tenha, sim, profissionais que possam seguir esse mesmo passo que está seguindo o Marlon. Nós até falamos de alguns pontos que o Marlon, né, já tinha feito aqui no Cruzeiro, que se fosse talvez outro jogador, esse ciclo já teria encerrado. Até falamos também, né, Caramujo, que esse ciclo foi já até demonstrado pelo Marlon, que talvez ele já gostaria de ter encerrado antes, com postagens ali, né, em relação a outra equipe, que é justamente a equipe que ele está se transferindo agora, que é o Grêmio. As atitudes dele, né, em expulsões e que culminaram derrotas do Cruzeiro contra São Paulo e Bahia e um discurso de comodismo. Aquela partida em que, através dele, né, naquela falta em de ele, de forma displicente, abriu a barreira, o Cruzeiro perde a partida e também um discurso de comodismo. Aquele empate contra o Bahia, importantíssimo para o Cruzeiro no segundo turno aqui, né, a vitória que estava acontecendo até os 36 do segundo tempo. E através do Ademir, o Marlon conseguiu ali, né, fazer com que o Cruzeiro tomasse o gol. Em várias partidas ele acabou sendo um dos responsáveis também para que o Cruzeiro fosse derrotado ou tivesse perdido pontos importantes como esse contra o Bahia. Contra o Betinha, já falando dessa temporada, ele é substituído no intervalo e no banco dando sorrisinhos. Essa questão do ano passado, ainda estando mal e fazendo com que algumas derrotas do Cruzeiro estivessem atreladas a ele vinha para o microfone para bancar titularidade. Então são muitos pontos do Marlon que em 2023 eu fui um dos que pedi a renovação dele, porque isso é fato, assim como ele e o William naquele ano, em um elenco extremamente limitado, ele foi um dos responsáveis do Cruzeiro em que acabou se destacando ali e por meritocracia pedimos até então essa renovação, mas desde o ano passado já, e não precisa pontuar o ano todo de 2024, talvez esse ciclo já tivesse se encerrado. E esse ano o Cruzeiro acabou, né, postergando mais. O Cruzeiro tem postergado algumas situações que depois, mais à frente, acaba culminando com saídas importantes. Para não ficar tão longe assim, o Fernando Diniz foi a mesma coisa. Alguns jogadores também, e o Samuel Venâncio até postou ontem, né? O Cruzeiro talvez perdeu uma oportunidade de usar o Marlon também em uma negociação, mas talvez para ter, né, nesse momento, o Juninho Capixaba aqui, para tentar recuperar um atleta que agora acaba indo de forma sem nenhuma contrapartida para o Grêmio. Enfim, acho que o ciclo dele já tinha se encerrado, porque eu falando de Patrick Lopes para poder acompanhar jogos do Cruzeiro com o Marlon em campo, eu desanimava totalmente. E agora, margem para esse elenco, para poder fazer algo diferente até na janela do meio do ano. Acho que tem sim, né? É difícil falar isso, né? Nesse momento que estamos falando, 11 de abril, o Cruzeiro vem de derrota com o Chuck Runa, mas volto a repetir, a minha expectativa é no trabalho do treinador que está hoje à frente do Cruzeiro, Leonardo Jardim. E ainda acho que esse elenco, sim, minimamente pode devolver um Cruzeiro pelo menos vontade, brilho dentro de campo e se tornar uma equipe minimamente organizada. Mas vai ter que fazer não igual o Romero falou, né? Continuar trabalhando da mesma forma. Não. Tem que trabalhar de outra forma aí para ver se o Cruzeiro encontra esse caminho das vitórias aí, viu, Caramujo? Se você fizer a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado, né? Isso é uma questão meio óbvia. Então, assim, é, Exatamente. é claro que precisa de mudanças. Mas sobre o Marlon, uma coisa que me chamou a atenção e que acho importante a gente até esclarecer e pensar como, às vezes, a diretoria de futebol do Cruzeiro ela é extremamente letárgica e, às vezes, parece que ela consegue fazer alguma coisa fluir. Para o Marlon ter sido titular na quarta-feira contra o Mushuc Runa, não tinha negociação nenhuma dele com o Grêmio acontecendo, né, gente? O Marlon tinha conversado lá com o Pedrinho, com o Matos, o Cruzeiro falou, não, o Marlon fica, o jogador está muito comprometido, e aí a gente viu no campo o tamanho do comprometimento dele, né? Não foi o único, mas foi um dos culpados pelos 2 gols que o Cruzeiro sofreu na partida, além de ter feito uma exibição muito pobre. E aí, no dia seguinte, né, menos de 24 horas depois, o Cruzeiro já conseguiu fazer uma transferência do Marlon, né?
para quem não viu os moldes, né? Essa informação está lá na central da Toca. Foi empréstimo até o final do ano e tem alguma hipótese de compra que não está muito clara ainda, mas se o Marlon jogar 20 partidas pelo Grêmio, o tricolor gaúcho tem que pagar 3 milhões e meio de euros pelo jogador, que daria aproximadamente 23 milhões de reais, tá? Então, assim, aqui é aquele momento, o Marlon saiu, mas ainda é atleta do Cruzeiro. Vocês estão mais na torcida, Marlon, jogue bem pelo Grêmio, não volte nunca mais. Vocês acham que é um caminho aí que pode acontecer? E sobre essa diretoria, né, essa questão, é tão difícil contratar certos jogadores, mas de vez em quando aparece uma facilidade, né? Botaram o Marlon ali para jogo e já conseguiram despachar o jogador para o Grêmio da noite para o dia. Ô Emerson, eu não consigo torcer pelo bom desempenho do Marlon no Grêmio, não. Sinceramente. Eu nunca quero mais ver ele associado ao Cruzeiro. O ciclo está completamente encerrado. É claro que, assim, se ele tiver um bom desempenho por lá, o Cruzeiro tem chance de ter um negócio mais rentável, né? Aí, pensando no Cruzeiro, pode ser interessante, mas eu, enfim, fico bem indiferente em relação à situação do Marlon. Se o Cruzeiro não conseguir essa grana com ele, fico satisfeito também. Só de não ter mais o Marlon no plantel do Cruzeiro, eu acho que é muito interessante. Isso deve até impactar em termos de ambiente, porque eu tenho a impressão de que o Marlon contaminava esse ambiente do Cruzeiro, né? Ele que é um cara bem articulado, inteligente, acho que tem algum poder, tinha algum poder de influência, né? Então, enfim, em todos os sentidos deve fazer bem. Agora, essa questão da saída dele, um dia depois de ter sido titular em um jogo de Copa Sul-Americana, só evidencia o tanto que o departamento de futebol tem trabalhado mal, né? Se esforçar um pouquinho, consegue fazer algum negócio, né? E aí eu fico ainda mais indignado com a não saída do Marlon, até mesmo dentro da situação que o Samuca colocou, né? Poderia ter vindo o Juninho Capixaba em troca, que é mais jogador, muito mais regular do que o Marlon, e seria mais rentável para o Cruzeiro, né? Mas é isso, é um clube à deriva, né? Que tem um departamento de futebol desde o início da gestão Pedro Lourenço praticamente intacto, né? Um âmbito que ainda não foi mexido de forma profunda e os resultados seguem os mesmos. Poderia ao Pedro Lourenço caber fazer alguma mudança ou algumas alterações, né, para ver se o resultado do Cruzeiro dentro e fora de campo mude. Eu acho que dentro de um clube que já passou por inúmeras mudanças em todos os setores, por que não alterar o departamento de futebol que tem trabalhado tão mal, né? Eu confesso que o Cruzeiro está numa fase que não permite a gente querer torcer para jogador que está saindo, né? O Cruzeiro tem que focar, nós torcedores focar no Cruzeiro, né? Claro que a partir do momento que ele é utilizado e é valorizado, isso também impacta diretamente ao Cruzeiro. Mas eu imagino até que pela falta da qualidade técnica e aparentemente vontade de estar aqui no Cruzeiro, acho que isso não vai acontecer no Grêmio, né? Porque provavelmente ele já vai chegar jogando, ele já vai chegar num lugar onde talvez ele queira estar. Então o ambiente muda, isso também acaba favorecendo ao atleta que possivelmente deve atuar por lá e deve se valorizar por lá. E aí, só para não ficar repetitivo, né? Acho que o Cruzeiro também, em algum momento, como disse o Caio, né, podia ter melhor aproveitado essa situação, porque nós sabemos que essa posição no futebol é uma posição carente, não é qualquer hora que você vai ao mercado e vai trazer jogadores de qualidade, né? Talvez até tenha jogadores disponíveis, mas que vive um momento muito ruim, que é o próprio caso do Marlon, né? Então acho que o Cruzeiro acaba perdendo uma possibilidade de trazer um outro atleta, citado por vocês, né, o Juninho Capixaba, mas poderia ser qualquer outro atleta que quisesse fazer parte do planejamento do Cruzeiro, se é que nós temos planejamento. Mas pensar, acho que é no Cruzeiro agora. Acho que é focar no Cruzeiro, trazer as boas energias para cá e deixar com que ele resolva a sua vida lá pelo Grêmio. Fico com um sentimento totalmente de indiferença, não só em relação ao Marlon. Qualquer jogador do Cruzeiro que saia do Cruzeiro, tem alguns torcedores que até pela identificação do jogador conseguem acompanhá-lo em outros clubes e até torcendo pelo seu êxito. Eu não consigo fazer isso. Posso não torcer contra,
mas ficar acompanhando, torcendo para que dê certo, eu não consigo fazer isso. Agora, trazendo fatos em relação ao Cruzeiro, o Marlon, que eu não quero mais vendo vestindo a camisa do Cruzeiro, uma vez ele valorizando e jogando lá no Grêmio, e isso não é difícil de acontecer, igual a Amanda falou, vai ao encontro daquilo que o Wesley fez no Inter. E outra coisa, é bom o torcedor do Cruzeiro parar e pensar que o Marlon jogando bem lá no Grêmio, não automaticamente, se ele tivesse aqui no Cruzeiro, ele estaria desempenhando o mesmo futebol. É a mesma questão do Wesley. Esses caras muitas vezes encerram ciclos e aqui no Cruzeiro não conseguiria desempenhar um futebol. Eu não imagino que o Wesley, apesar de estar vivendo um bom momento no Inter, se ele tivesse continuado no Cruzeiro, ele estaria desempenhando o mesmo futebol. Eu não acredito nisso. E o Marlon pode ser que chegue lá e desempenhando bem também. Isso não necessariamente é um fator que ele estaria também desempenhando bem aqui. E ele valorizando, jogando lá, primeiro, ele não volta para o Cruzeiro. Eu não quero mais ver ele vestindo a camisa do Cruzeiro. E automaticamente o Cruzeiro também recebe algo de parte financeira importante para um atleta também que em breve também poderá ter o contrato encerrado com o Cruzeiro. Então, pensando financeiramente para o bem do Cruzeiro e pensando naquilo que eu não quero ver o Marlon mais vestindo a camisa do Cruzeiro, ele valorizando e jogando lá, o Cruzeiro também vem a ter esse retorno, pelo menos financeiro, por parte do lateral esquerdo também, Caramujo. Eu acho que é bom a gente também entender, e isso fica até um pouco para a diretoria, que a saída do Marlon, ela impacta diretamente, porque abre espaço para um outro atleta, ou que seja da base ou de contratação, mas não resolve o problema da lateral esquerda, né? Então acho que o Cruzeiro continua tendo esse problema. O Kaique, nesse momento, deve ser o titular do Cruzeiro e precisa mostrar produtividade no campo. Né? Acho que são duas coisas distintas. O Cruzeiro resolve o problema que ele tinha com o atleta, liberando o atleta, se é que o Cruzeiro pensa, né, que era um problema, mas libera o atleta, mas o problema ainda continua. E aí precisa o Cruzeiro encontrar soluções para esse problema na lateral esquerda. Seja uma conversa um pouco mais franca, até assim, com o Kaique, né, de tentar entender um pouco do que está passando também com o atleta que é jovem e tem que mostrar competitividade. Tem também o Vidalba, né, como uma segunda opção, mas as soluções precisam ser encontradas nesse momento para a lateral esquerda. Ô, Caramujo, eu lembro que ontem você falou algo que depois eu enfatizei, que depois da derrota de ontem contra o Mochuca e Runa, ontem não, né, anteontem, aqui os dias até para o Cruzeirense passa diferente, alguma coisa teria que ser mudado, né? Seja uma saída de dirigente, jogador, que seja. Estou até vendo aqui, né? Fiz minha live mais cedo também, muita gente falando. Só o Marlon não é o suficiente, deveria ter ido mais. Mas pelo menos algo aconteceu daquilo que estávamos abordando aqui ontem. A saída de, inclusive, um jogador que não deveria, mas entrou como titular naquela derrota e sequer um dia depois está aqui mais no Cruzeiro. Algo aconteceu. Se vai ser o suficiente para mudar algo dentro do Cruzeiro e já refletir dentro de campo, não sabemos. Mas algo foi feito, de certa forma. E precisava, né? Precisava de alguma mudança. Só uma coisa que o Marcos Santos falou aqui, ó. O Central da Toca confirmou a notícia e o Caramujo fala que não tá claro. Aí eu tô confuso. Ô, Marco, não me fiz claro. Deixa eu explicar. Na matéria que saiu na Central da Toca, em outros portais também, fala do Marlon completar 20 jogos. Só que normalmente quando é feito esse tipo de contrato 20 jogos como titular, ou 20 jogos atuando pelo menos 45 minutos, entendeu? Esse ponto que não está claro, tá? Mas ele foi emprestado até o final do ano e tem essa cláusula de 20 partidas, aí eu não sei como configura cada uma dessas partidas, 20 partidas ele fica com a opção de compra de 3,5 milhões de euros, tá bom? Só para esclarecer aí, não ficar nenhuma dúvida.